Quem que é o maior consumidor de energia do mercado? Nossas casas? É o comércio? Exatamente, indústria. E se você olha e analisa cada uma dessas indústrias, você tem a maneira de fazer uma otimização da energia. Por quê? Porque cada vez mais, quando a gente tiver transparência de onde estão os nossos gastos energéticos dentro da indústria, a gente vai conseguir otimizar e ter ganhos na parte de eficiência energética. E detalhe, quando a gente fala de energia, a gente está falando só de energia elétrica? Não. Água, gás, vapor, biomassa, seja lá o que for, diversos elementos de energia que você pode usar dentro da sua indústria para otimizar o seu processo e reduzir o quê no final do mês? A conta de energia elétrica. Porque a gente está falando, lógico, do dono da fábrica. E ele quer pagar uma conta mais barata, porque é caríssima a energia elétrica. Correto? Então, a partir de agora, a gente fala de gerenciamento de energia. Qual que é a função principal do nosso dono da fábrica, que a gente está chamando aqui de usuário final? O que ele tem que pedir? Ele tem que pedir para o integrador de sistema, para o cara que está fazendo todo o sistema de chão de fábrica dele, que ele já envie dentro da solução dele todas as funções integradas de eficiência energética, porque isso já é plenamente possível. Assim como ele tem que pedir para o fabricante de máquina que envie todas as máquinas que ele vai usar na linha produtiva, todas as máquinas com funções de eficiência energética embutidas. Ah, mas isso não é do contexto de automação, isso é 100% do contexto de automação, 100% embarcado. Então, o Márcio vai me comprovar agora para a gente que é uma ferramenta extremamente simples da gente fazer a visualização de todos esses gastos para que ele consiga otimizar no final das contas e salvar exatamente um custo importante no final do mês. Exatamente, pessoal. Então, a ideia aqui é que para o usuário final a gente possa fazer uma redução de custos energéticos, sem que para isso a gente tenha que investir ou utilizar uma grande quantidade de recursos. E qual que é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma de fazer isso é que você tenha uma ferramenta que, além de fazer o controle da sua automação, prover toda a parte de automação que o seu sistema necessita, que ele possa também adicionar funções de energia. Porque, de novo, como o Vitório comentou, quando a gente pega os principais vilões, aí, os principais consumidores, de uma forma ou de outra, ele está dentro da indústria. E hoje em dia, quando eu pego equipamentos de automação, equipamentos de controle, um sistema de acionamento, por exemplo, ele tem capacidade de me fornecer informações de consumo. E existe uma regra básica na economia, você não controla aquilo que você não mede. Então, é importante você medir, é importante você controlar e, a partir daí, tomar medidas de eficiência e eficácia energética. Só que eu não quero ter um hardware adicional, não quero ter grandes esforços para gerar um sistema de gerenciamento de energia. E aí, nessa hora, entra o TI Portal com um módulo que a gente chama de Simatic Energy Switch, que ele permite a integração de diversos componentes, seja Siemens ou não Siemens. Ele lê as informações, tudo que você tem de medidores, cria os pontos de consumo de energia automaticamente, e aí ele vai gerar o programa da automação, todos os blocos necessários para aquisitar os dados de consumo desses medidores, desses transdutores, de forma automática, de forma que você aquisite todos os dados de consumo de energias necessários. Mas, Márcio, ok, é interessante isso, você está usando a própria automação para fazer o gerenciamento de consumo de energia, mas convenhamos, a gente já tem aí equipamentos no mercado que faz aquisição de dados de energia, e não estou menosprezando esses equipamentos de forma alguma. Porém, quando a gente pensa em eficiência energética, a gente não pode, de maneira nenhuma, excluir um dado importantíssimo. Dados de produção. Por quê? Eu trabalhei muito tempo com gerenciamento de energia. E aí, a primeira pergunta que as pessoas faziam no gerenciamento de energia: você tem uma solução mágica para diminuir meu consumo? Tenho. Pô, então me fala, eu pago quanto você quiser. Desliga a fábrica, me dá o dinheiro. Pronto, resolvi o problema do cara. Redução de consumo de energia tem que estar atrelado a um aumento ou, no mínimo, manter o índice produtivo da sua máquina ou da sua fábrica. Somente reduzir o consumo de energia, sem que você olhe para a parte de produção, isso não tem muitos ganhos. E aí vem o ponto principal do nosso argumento. Quem é o cara que sabe o que você está produzindo, quando está produzindo, de que forma está produzindo? Automação. É ela que controla, é ela que gera a sua produção. Então, a ideia de você usar a plataforma de automação,
de tal forma que ela consiga, de forma muito simples, aquisitar os dados de consumo de energia e os dados de produção, é que, num segundo momento, o que a gente vai fazer? Literalmente, a gente vai disponibilizar esses dados numa camada corporativa que vai cruzar o que você produziu com o que você consumiu. E aí sim você vai ter indicadores de performance energéticos interessantes. Quanto eu gasto de energia para produzir um carro? Quanto de CO2 é necessário para produzir 1 hectolitro de cerveja? Durante o período da ponta, em janeiro do ano XYZ, onde teve as máximas temperaturas. Um indicador de performance energético, ele é muito mais complexo do que falar, foram tantos quilowatts-hora. Tantos quilowatts-hora representa o que na minha conta? Não sei. Se eu não cruzar, se eu não dar contexto a esse dado, não vai adiantar nada. Então, a nossa proposta é que, de uma forma muito simples, você consiga aquisitar dados de consumo de energia, disponibilizar isso numa camada corporativa e tirar indicadores de performance que mostrem a transparência do seu consumo de energia, seja bom ou seja ruim. E todo mundo tem possibilidade de melhorar, só que para isso você tem que ter essa transparência, boa ou ruim. Pensando aí em todos esses dados que a gente coleta da indústria, principalmente o que o Márcio acabou de falar lá na parte de diagnóstico muito forte, até diagnóstico do processo industrial, até mesmo os dados de energia que a gente está coletando da indústria, a gente precisa de alguma maneira ter uma efetividade na forma que a gente fala de transparência de dados, coleta desses dados e encaminhamento desses dados, jogando esses dados para a parte de cima, que é a parte do ERP, o supervisório, que é o que a gente realmente usa para fazer a supervisão de nossa indústria. Então, hoje, literalmente, o protocolo Ethernet industrial mais utilizado, que permite uma comunicação real-time, permite diversas funções de controle, inclusive para fins de gerenciamento de energia, é o Profinet. Né? Acredito que muitos de vocês já utilizam. No setor automobilístico, aí a gente tem total domínio da tecnologia. Porém, nos perguntam, e o Profinet na integração com software de ERP, camadas corporativas, comunicação máquina a máquina, ele poderia fazer essa função? Poderia, mas ele não foi originalmente desenvolvido e pensando nessa funcionalidade. Neste momento, o OPC-UA é uma tendência, uma realidade, e eu chego a dizer que se o OPC-UA não for a verdade toda que ele está sendo propagandeada, tenho minhas dúvidas se a gente chega num nível de conectividade total realmente necessária. Por quê? A característica do OPC-UA é ser neutra. Ela não está atrelada a um determinado fabricante ou uma região específica do globo ou um conjunto de empresas. Ela tende a ser neutra. Porém, o OPC-UA e a Profinet, eles se reconhecem e reconhecem os pontos fortes de cada um deles, a ponto de ter sido assinado um acordo de cooperação mútua entre a Associação Profibus Profinet International, a PI, né, para os íntimos, e a OPC Foundation. Nós demos as mãos, quando eu digo demos, porque eu tenho o prazer de trabalhar aqui no Brasil pela PI também. Então foram dadas as mãos entre essas empresas e foi feito um acordo no sentido de vamos crescer juntos. Você, Profinet, você tem excelentes ganhos, você tem muitas vantagens na parte de real time, na parte de controle. Você, OPC-UA, você tem grandes ganhos na parte de integração entre máquinas horizontal e de forma vertical com sistemas cooperativos. E, nesse sentido, a gente pode esperar cada vez mais funcionalidades entre esses caras. Atualmente, já é possível, plenamente possível, você encontrar equipamentos que falam OPC-UA e Profinet na mesma porta. Márcio, preciso separar a rede, preciso separar o cabo para comunicar Profinet e OPC-UA? Não, não e 1000 vezes não. Os dois protocolos são protocolos 100% Ethernet. Ethernet de verdade. Coloque para comunicar no mesmo cabo. Não à toa, existem produtos que respondem ao OPC-UA e Profinet simultaneamente. Mas quando é que eu usaria os dois simultaneamente? Simples. Você usa o Profinet para fazer controle, fazer intertravamento, ação rápida, real time, e um dado de OPC-UA, por exemplo, para mandar para um sistema corporativo. Mas qual equipamento precisaria disso? Eu posso falar equipamento de campo. Temos os colegas aqui da Siemens que vendem, por exemplo, o Simocode, um controlador de gaveta. Ele fala Profinet para fim de controle, intertravamento,
e OPCOA. Eu poderia pegar o número de partidas, a quantidade de horas em operação de um determinado equipamento, de um determinado motor, e mandar via OPCOA para um software de gestão de manutenção. Um dos melhores cenários. O PLC tem capacidade de falar OPCOA e Profinet? Tem, e eu vou demonstrar justamente isso, justamente aí agora. Tá? Então, qual que vai ser a ideia da nossa última demonstração? Então, para aqueles que não conhecem, esse aqui é o tal do OPCOA. Tá? Eu tenho a capacidade de conectar num determinado dispositivo, que no nosso caso aqui é o próprio CLP. Então, eu estou comunicando com o CLP via OPCOA, usando muito do que a gente já conhecia do OPC. Então, as variáveis são orientadas por nome. Não vou me estender na tecnologia do OPCOA, porque o OPCOA por si só daria uma bela de uma apresentação. Mas todos os dados que o PLC, por exemplo, disponibiliza em termos de energia, que ele está aquisitando da nossa fábrica, está sendo disponibilizado hoje aqui no nosso software. Esse software aqui é um software de teste e homologação de redes, OPCOA. Aí você fala, Márcio, mas o OPCOA você não falou daquela questão de mandar dados no ambiente corporativo? Você está querendo me dizer, então, que o meu diretor vai ter que abrir esse software, arrastar as variáveis, para ele saber quanto que está consumindo de energia? Por exemplo? Não. O OPCOA ele é tão relativamente simples de ser implementado, que você pode implementar ele numa planilha Excel. Aqui nós estamos lendo dados de consumo de energia numa planilha Excel. Me perdoem as empresas que só vendiam conversores baseados em OPC e por aí vai. Hoje você extrai a informação de um CLP via OPCOA de uma forma quase que ridícula, para minimizar a complexidade, mas é muito simples, e eu posso fazer uma planilha em Excel, ler esses dados, sem usar software adicional nenhum. E se eu precisar disponibilizar esses dados de consumo de energia horizontalmente entre máquinas, eu estou aquisitando os dados via Profinet e disponibilizando os dados a partir das CPUs que falam OPCOA, horizontalmente entre máquinas ou verticalmente entre sistemas. Simples assim. E aí, de onde estão vindo esses dados? Esses dados estão vindo justamente do PLC, através do módulo que a gente chama aí de Energy Switch, que é justamente uma forma muito simples, onde, de uma maneira tabular, você cria os pontos de energia, diz qual é a fonte de dados. É uma gaveta inteligente, é um acionamento, é um inversor de frequência, é um sinal pulsado, é uma medição 4/20. Então, você vai criar os pontos de energia. Tão logo você termine essa configuração, literalmente, você vai dar botão direito do mouse, e aí você vai ter uma opção chamada Gerar Programa de Energia. Todos os pontos de medição que você cadastrou vão ser configurados automaticamente. E aquelas informações de consumo que a gente está lendo serão geradas. Aqueles que já trabalharam com o Energy Switch sabem, você consegue configurar um sistema de gerenciamento de energia em questão de horas. Em termos de telas, essas informações de gerenciamento de energia continuam sendo disponibilizadas normalmente. Existe uma forma muito simples, já que é uma plataforma integrada, de eu pegar os pontos de consumo de energia e analisar o dado, tanto online quanto por um período histórico. Então, isso aqui foi toda a variação de energia que nós tivemos durante a nossa apresentação. O que a gente poderia fazer agora? Pegar essas informações de consumo, colocar na plataforma para análise dos dados, aí eu ia cruzar informações de produção com consumo de energia e tirar os nossos indicadores. Tá? Então, essa que seria a ideia quando a gente começa a falar de transparência operacional e conectividade total para N fins.